Alguns anos atrás, aqui no meu trabalho, como vocês sabem, eu sou professor universitário na Nova Zelândia, eu recebi alguns ataques xenófobos. Duros, pesados, anônimos, como sempre acontecem. E, enfim, eu não vou entrar nos detalhes desses ataques diretos, porque é um processo que ainda está sendo investigado e tratado, então não vale a pena. E esses ataques não são o ponto principal do vídeo de hoje. Esses são desprezíveis, esses são deploráveis em qualquer essência. Mas tem uma questão mais importante. Bom, quando esses ataques foram documentados e relatados, e se você quiser saber os detalhes desses ataques, entre no nosso clube de membros, e a galera do clube de membros, se quiserem saber, dê um toque e eu conto a história lá no nosso grupo de WhatsApp. Quando nesse processo de documentar e levar o assunto à direção da universidade, eu notei uma outra faceta mais séria e mais complexa de ser combatida. Essa explícita, estúpida, essa é fácil de ser combatida, é fácil de ser identificada, é fácil de ser punida, é crime, enfim, aqui na Nova Zelândia. Então, tem vários desmembramentos simples de serem resolvidos. Agora, há um processo mais complicado. Eu, rotineiramente, recebia avaliação dos alunos abaixo do que a média da universidade. Na minha cabeça, apesar de em vários momentos, né, eu estou sendo bem honesto aqui, em vários momentos da minha carreira eu me perguntar, né, me questionar sobre a minha capacidade de ser professor ou não. E isso era uma coisa que, com o passar do tempo, vai te minando, né? Ela vai te sugando, te puxando para baixo. E aí, conversando com o meu chefe, informalmente, o meu chefe veio elogiar. Ele estava assistindo uma das minhas aulas, ele veio me elogiar, falou: "Nossa, sua aula foi tão impressionante, né? Com dado, tanta emoção, foi realmente sensacional." Eu falei: "Ah, você está falando isso da boca para fora? Eu recebo feedbacks abaixo da média da universidade desde que eu comecei a trabalhar aqui." Ele parou, estranhou, ele falou: "Não, vamos pesquisar, vamos analisar isso aqui um pouco melhor." Eu falei: "Tá bom, vamos sim." E começamos a fazer uma análise mais profunda. Bom, primeiro, a conclusão direta não está relacionada com a minha qualidade como professor, mas sim o curso que eu dava aula. Eu dou aula em todo professor na universidade dá aula em pelo menos 3 cursos por ano. Normalmente é um curso relacionado com a sua pesquisa, no meu caso, sustentabilidade. Nesse curso, a minha avaliação é acima da média da universidade. O principal curso que eu dava aula era um curso de gerenciamento de projeto no terceiro ano, que era um curso mandatório para todos os programas da faculdade de arquitetura. Aqui, arquitetura, urbanismo, paisagismo e planejamento urbano são separados. E esse é um curso mandatório para todo mundo na universidade, além de ciências da construção e gerenciamento de projeto. Então, algo em torno de 350 alunos. E a grande maioria desses alunos eram alunos de paisagismo, alunos de arquitetura, alunos de arquitetura de interiores. São 70% dos alunos. Então, a razão pela qual os comentários eram abaixo da média é porque esses caras não têm a menor vontade de ter uma aula no terceiro ano de gerenciamento de projeto. E aí a gente matou a investigação e chegamos a essa conclusão. Nesse processo de relatar e documentar xenofobia, o meu chefe me pediu para revisitar os comentários dos alunos e dar uma lida para ver se a gente conseguia identificar alguma coisa. E a gente identificou. A gente identificou algumas coisas do tipo: você não é capaz de entender a Nova Zelândia. Como alguém vindo do Brasil pode criticar o mercado neozelandês? Você não tem a capacidade
de compreender as dinâmicas do mercado na Nova Zelândia. Esse tipo de preconceito bem mais sutil, que vai denegrindo, que vai aplicando layers de discriminação e preconceito contra alguém de maneira bem sutil, é difícil de ser medido, porque o aluno genuinamente pode acreditar que eu não tenho a capacidade de analisar o mercado da Nova Zelândia. Na verdade, tenho, porque eu estou falando de coisas universais. Gerenciamento de projeto é um conhecimento universal. Então você pode dizer, olha, há uma falha aqui constante no mercado neozelandês nesse tipo de coisa, por exemplo. E eu falava isso com exemplos, né, mas havia uma barreira todas as vezes que alguém comentava sobre isso. Então, nesse processo de documentar, eu revisitei, identifiquei e comecei a identificar dezenas deles. Não eram isolados, um monte deles. E na faculdade, há professores de outros países que não são os países ocidentais, né? Então, tem professores da Nigéria, professores do Sri Lanka, e nós começamos a perguntar e eles sentiam o mesmo tipo de problema. Há uma camada, e aí eu não vou entrar no julgamento se é uma coisa voluntária, discriminatória, consciente, eu vou discriminá-los, ou se é uma coisa que está impregnada e é uma coisa que parece ser natural, um questionamento natural de alguém de um mercado secundário criticar um mercado de um país desenvolvido. Obviamente, o mercado imobiliário brasileiro é pelo menos 1 milhão de vezes mais desenvolvido que o mercado da Nova Zelândia. O mercado da Nova Zelândia é uma piada em tudo, na produção, em tudo há um caráter bem simplório mesmo, bem pueril, bem inicial, bem amador em muitas coisas. Em algumas outras coisas, sim, mais eficiente do mercado brasileiro, mas no geral o desenvolvimento do negócio é muito mais fácil. Então, alguém no mercado brasileiro, só para dar uma ideia para vocês do tamanho do problema, alguém que trabalhou no mercado imobiliário brasileiro de ponta, nas grandes incorporadoras nacionais, esse cara está preparado para desenvolver projetos num terreno hostil, né? Dificuldade de aprovação, corrupção, contaminação de subsolo, carência de profissionais qualificados em algumas áreas, dificuldade, sobretudo dificuldade no processo de aprovação de projeto, uma burocracia assim gigantesca, né? Então o cara, sobretudo, né, a dificuldade econômica, né, a questão dos juros, a questão da facilidade de se conseguir dinheiro, então um negócio extremamente complexo, extremamente complicado. O cara que consegue montar um negócio no Brasil, o cara vira um expert. Aí chega aqui na Nova Zelândia, aprovar o projeto, tem lá o cara da prefeitura que dá lá o building consent, que chama, e o cara senta com você, te explica, resolve, coisa tudo meio caseira, sabe? Bem simples mesmo. Muito simples. O processo é muito simples. As margens não são tão estranguladas, né? O custo do capital. Então, um cara que trabalhou no mercado como esse, o cara chega na Nova Zelândia, olha o mercado e fala, pô, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar. Questão do varejo, por exemplo. Então, a gente traz isso para cá, a gente traz isso para aula. Metade dos nossos alunos não vão trabalhar na Nova Zelândia, vão trabalhar em outros países no mundo. Então, a gente tem que dar uma perspectiva internacional. Esse cenário, né, quando você apresenta esse cenário para os alunos começam a ficar refratários. E eu não sou um professor, eu imaginava ser um professor muito restrito, rigoroso na questão das datas de entrega de trabalho e tal, mas há professores na faculdade muito mais rigorosos do que eu nesse critério e que têm avaliações muito melhores. E aí eu já acho que não é coincidência, todos eles são homens brancos de meia idade, todos neozelandeses. Muito mais rigorosos do que eu, mais diretos do que eu, muito menos compreensivo nessas questões, e eu tenho a reputação de ser o hardcore da faculdade. Fabrício. Então hoje, por exemplo, na aula de hoje de manhã, estou gravando aqui no final da tarde, depois do dia de trabalho, os meus alunos, né, eu dou uma aula eletiva hoje, a minha aula de sustentabilidade é eletiva,
E os meus alunos falaram: Fabrício, você só tem 60 alunos porque todo mundo acha que você é um cara difícil, que você... E aí os alunos falaram: cara, você não é um cara difícil, você é um cara, porra, esse curso é sensacional, etc, etc, etc. Esse preconceito impregnado que eu estou atribuindo à inocência, à não percepção das diferenças, não estou atribuindo a um preconceito voluntário. Eu sou preconceituoso, eu não gosto de estrangeiro, não acho que seja isso na maioria dos casos. No caso mais sério que está sendo lá tratado, aí sim é sim voluntário, obviamente é voluntário. Eu estou tratando dos casos que as pessoas não têm nada contra o estrangeiro, mas tem essa refração. Esses casos são muito difíceis de serem combatidos. Diria eu, praticamente impossível serem combatidos. Porque não se consegue identificar pragmaticamente como eles funcionam, como eles estão, e sempre há aquela questão, não, mas é uma... ele pode, o aluno tem direito de pensar isso, todo mundo tem direito de pensar qualquer coisa, né? Então eu tô fazendo esse vídeo para relatar o seguinte, antes de mais nada, sem falar na questão do meu trabalho, eu já tive várias experiências nesse sentido aqui na Nova Zelândia. A Nova Zelândia não é o país perfeito, não é. Pode ser que exista algum país mais receptivo a estrangeiros do que a Nova Zelândia, mas a Nova Zelândia é um dos mais receptivos. Quando há uma manifestação xenófoba contra mim em lugares públicos, há sempre uma manifestação de pessoas defendendo abertamente. Isso vai contra a cultura do país, isso vai contra a maioria das pessoas, mas há um nível, esse nível enrustido, esse é muito difícil de ser combatido e existe aqui também. Então, falando com meus colegas também identificaram isso, é muito, muito comum, acontece com muita frequência. E a gente precisa... não existe um mecanismo, mas a gente precisa pensar num mecanismo para tentar resolver essa questão. Eu não sei exatamente qual é, como será, como deveria ser feito, não tenho a menor ideia, mas... E assim, não é algo muito sério que incomode diretamente quando acontece de maneira esporádica. Mas quando você tem isso acontecendo diariamente, em volume muito grande, isso começa a acumular e começa a te fazer sentir desconfortável. E dependendo da situação, se você não se informar melhor, se você não correr atrás, você começa a questionar a você mesmo, a sua qualidade, enfim, a sua capacidade. Por sorte, o meu chefe tomou a iniciativa de fazer essa investigação, nós chegamos à conclusão que não é isso. E aí ele falou: Fabrício, tanto é que no seu curso aqui, da sua matéria específica, você tem uma avaliação muito acima da média da universidade. Ou seja, tem algumas questões ali inerentes que provocam a manifestação do preconceito. Bom, o vídeo de hoje era para falar sobre isso. Você que está ouvindo, você já passou por isso em alguma situação? Esse preconceito enrustido? Se você já passou, escreve aqui embaixo, coloca aqui no comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma lida aqui na descrição, há maneiras de você ajudar o canal, você pode virar membro aqui pelo YouTube, há outras maneiras de se tornar um Patreon aqui do canal, ajudar a gente a continuar desenvolvendo nosso trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Grande abraço, até a próxima.